Olá, queridos. Eu procurava uma palavra aqui no Velho Testamento que pudesse falar conosco, pudesse tirar das tribulações, das dificuldades que enfrentamos, força para passar por elas. E de uma maneira histórica, onde eu pudesse mostrar e provar para você que as promessas de Cristo elas se confirmam, as promessas que vêm da boca de Deus pelos seus profetas lá no passado, que anunciavam Jesus, elas se cumpriram inteiramente. E se o Senhor promete que vai cuidar de nós, que vai nos livrar, que vai permitir que a sua igreja sobreviva a esse momento, então creia. E eu busquei aqui um dos profetas menores, Miqueias. Não é porque ele era baixinho, não. É porque o seu livro, aquelas revelações que Deus traz a ele, elas são num número menor de páginas do que os profetas maiores, que ali ocupam um espaço maior para trazer as suas revelações. Miqueias viveu em torno de 700 anos antes de Cristo. Foi um homem que o Senhor levantou ali para trazer algumas revelações num momento crítico da existência do seu povo. Mas aqui eu quero que você preste atenção em algo. Ele chama atenção, ele cobra, ele avisa que virão coisas difíceis para aquele povo passar, mas ao mesmo tempo ele traz uma confirmação daquilo que toda a Bíblia anuncia. Praticamente todos os profetas, de uma maneira direta ou indireta, falam do Salvador, do Redentor. Então, no capítulo 5 de Miqueias, eu quero que você leia comigo, do versículo 2 em diante. E você verá que coisa linda, maravilhosa, que serve para fortalecer a minha vida e a sua. E de tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pronto. Quem que ele está descrevendo aqui? Cristo. O que é Belém Efrata? É a cidade de Belém, o lugar ali onde a família de Davi se organizou e se originou, e que futuramente Jesus vai nascer naquele lugar, tendo em vista que ele pertencia ao ramo de Davi, tanto do lado do pai como do lado da mãe. E naquele censo que foi obrigatório, ele teve que se deslocar ali com a sua família, ainda no ventre da sua mãe, e lá nasceu. Então, 700 anos antes, Miqueias, um camarada na unção do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está sobre nós agora, dizendo: tenham força, tenham coragem, porque vocês vão vencer, vocês vão passar por isso aqui. Ele está dizendo agora aqui, 700 anos antes de Cristo, ou seja, 28 séculos quase atrás, há 2.700 anos aproximadamente, Deus disse: olha, eu vou enviar meu filho, e ele vai nascer ali em Belém, e ele já existe desde a eternidade, mostrando a divindade de Deus, a existência de Deus em Cristo Jesus. O Salvador do mundo, ele é coexistente, ele faz parte da essência do mesmo Deus eterno, mostrando aqui que não seria apenas a natureza humana que estaria sobre ele. Olha que beleza, 700 anos antes, isso aqui é confirmado, é anunciado, melhor dizendo, e confirmado depois, ali naquele dia que nós comemoramos como Natal, quando Jesus nasce. Na onde ele nasceu? Em Belém. Aonde Miqueias disse que ele ia nascer? Em Belém. Qual a antecedência? 700 anos. Não foram 7 dias, não foram alguns meses, foram 700 anos de antecedência em que ele confirma o nascimento de Jesus, mostrando que essa palavra tem que ser ouvida, ela tem que ser compreendida com uma realidade só. O que Deus promete, ele cumpre. Na sequência, no verso 3, diz assim: portanto os entregará até ao tempo em que estado de parto e tiver dado à luz, então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Falando ali daquele instante quando ele nasceria, e mostrando da ação dele sobre os seus irmãos e sobre o povo de Israel. No verso 4, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 príncipes dentro dos homens. Aí ele começa a falar de situações que são específicas de Israel. Mas antes ele está falando aqui de um Salvador que viria sobre Israel e que vai ficar com eles até o final dos tempos. E é verdade, Israel não aceitou Jesus ainda.
Mas a Bíblia nos ensina lá em Apocalipse que quando ele voltar, é porque Israel descobriu que o próprio Jesus é o Messias, então ele vai passar ali a dominar e até militarmente levar Israel ao fim dos seus inimigos que tentam lhe aniquilar. É a batalha do Armagedon, que diz que Jesus estará à frente do exército de Israel. Queridos, mas o mais importante é quando nós estamos aqui no início da leitura de uma promessa de um Salvador, de um Redentor, daquele que tira o pecado do mundo, daquele que tira as tristezas, as angústias, os malefícios que o pecado trouxe sobre nós. Há uma promessa, essa promessa foi cumprida. E há uma outra promessa nesse Cristo que quando esteve aqui na terra disse: eu estarei com vocês até a finalização dos séculos, até o fim dos tempos eu estarei com você. Aquele que foi anunciado depois anuncia: eu não vos deixarei só. Por que a tua tristeza? Por que a tua angústia? Ah, pastor, é que o senhor não está olhando o Jornal Nacional? Não estou, graças a Deus, faz mais ou menos uns 15 anos que eu não perco tempo com isso. Ah, mas o senhor não tem visto os outros sites? Eu olho apenas de manhã, para ter uma informação do panorama que está a situação, mas eu filtro aquilo que é de Deus e aquilo que vem do diabo, então eu não me abato com isso. Eu posso me irritar com alguns posicionamentos, me expor ali, mas de maneira nenhuma me aflige, me atormenta a minha alma. Eu não me deprimo por essas coisas que ouço, por esses panoramas que nós assistimos, que parece que nós estamos vivendo um Armagedon. Esse pessoal nem sabe o que será o Armagedon. Essas pessoas não têm a mínima ideia do que será o Apocalipse. Nós estamos vivendo um juízo, como o reverendo Hernandes Dias nos contou e trouxe ali a possibilidade quando pregou, e no domingo você assistiu. Nós estamos vivendo um juízo, um pequeno juízo ainda de Deus sobre os homens, uma forma de lhe chamar a atenção, de impedir que a maioria se dobre e continue no pecado e no afastamento de Deus. É um sino que Deus troca, falando: olha, preste atenção em mim, vocês estão se dobrando aí a esse vírus que ninguém enxerga, e não ouve a minha palavra que é estrondosa, e não aceitam a minha oferta de amor que é perfeita. É apenas um juízo, é uma cobrança para a igreja que deveria ter se postado de uma maneira mais coerente, mais poderosa, mais confrontador, e não ter aceitado que o mundo entrasse dentro da igreja. Queridos, nós vivemos um cristianismo que mais da metade das nossas igrejas tem um mundo dentro dela. Nós vivemos tempo em que os homens de Deus que pregam sobre o pecado são tratados de fundamentalistas, de arrogantes, de manipuladores da verdade. O Deus está chamando para um novo tempo. Mas o Deus que promete o livramento para mim e para você agora é o Deus que prometeu Jesus nascendo em Belém. Onde nasceu Jesus? Em Belém. E lá diz que Ele eternamente estaria sobre nós. Quando Ele veio aqui, quando Ele subiu aos céus, o que Ele disse? Estarei com vós até o fim dos tempos. Se Ele anunciado veio, tudo que Ele anuncia, você pode ter certeza que também será cumprido na sua vida. Não tenha medo, você não está sozinho. O Rei dos Reis está com você. Aquele que nasceu em Belém, Ele está com você. Aquele que tem ouvido as tuas preces, as tuas orações, Ele está com você. Não importa se os arautos de uma destruição em massa parecem se manifestar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor Deus veio para trazer um aviso aos homens, mas não é o momento da destruição ainda. Ah, então quer dizer que o pastor está dizendo que nós podemos ir para as ruas e viver a nossa vida normalmente. Queridos, tenha sabedoria e discernimento. A Bíblia nos pede a simplicidade da pomba, mas a sabedoria da serpente. Não se entregue a ações e atitudes que podem facilitar a sua ou a de outras pessoas infecção. Haja com educação cívica, use máscaras, use luvas nos seus trabalhos manuais, mantenha a distância com as pessoas, não faça aglomerações desnecessárias, mas confie que o Senhor está sob o comando. Diminua a possibilidade de outras pessoas sofrerem pela tua irresponsabilidade. Isso não é medo, isso é responsabilidade. Agora, tenha no teu coração a certeza que esses panoramas Queridos, vou dar um exemplo para vocês. Até uns dias atrás dizia que o nosso produto interno bruto cairia 6% e que haveria uma crise tremenda. Agora dizem que vai ser só em torno de 3,5% e que não vai ser tão grave assim. Queridos, nós tivemos a maior safra que o Brasil já teve, em todos os tempos foi essa que foi colhida agora.
Nós temos promessas para as próximas safras também de elas serem grandiosas e haverão de sustentar esse país. A agricultura tem sustentado o Brasil há muitos anos, há muito tempo, e vai ser assim de novo. Eu creio nesse poder. Eu creio que Deus vai permitir que nós possamos, com sabedoria, com entendimento, reiniciar as nossas atividades, e em breve estaremos de novo construindo essa nação e fazendo dela uma nação nova, melhor, um povo mais corajoso, um povo treinado, um povo na igreja que aprendeu dentro de casa, na sua própria igreja, criada ali na sua casa, a conhecer esse Deus mais e poder ensinar Ele com mais autoridade. Uma nação que foi tirada das mãos de Satanás e da visão total de uma ideologia destrutiva da família e da nossa fé. O Senhor arrancou da mão deles isso em 2018. E não vai ser agora com mentiras, não vai ser agora com invenções, e nem mesmo com esse vírus que há de derrubar a vontade de Deus aqui. Deus tinha vontade que o seu filho nascesse em Belém, e foi em Belém que ele nasceu. O Senhor tem uma promessa para essa terra. O Senhor mudou a situação nossa em 2018, porque Ele tem propósito no Brasil, Ele tem propósito na gente brasileira, Ele tem propósito na igreja brasileira. Creia nisso, queridos. Se abasteça dessa coragem, dessa verdade, e abra teu coração para coisas lindas e maravilhosas que Deus está trazendo aqui. O pastor não está fazendo pregação política aqui não, para você sair adorando o Bolsonaro ou qualquer outro que esteja na liderança. Eles são homens, podem ser usados por Deus sim, mas não são eles que vão fazer a obra. Quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo na sua igreja. Essa terra pode ser mudada, há uma promessa de mudança para ela. 2 Crônicas 7, capítulo 7, versos 14, 15 e 16 são para nós. Vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, vamos orar ao Senhor, então Ele ouvirá dos céus as suas orações e virá e sarará, curará essa terra em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu tomo posse e quero convidar você a fazer o mesmo. E saber que o Senhor é grande e promessa dele se cumpre. Promessa de Deus se cumpre. É em Belém que vai nascer meu filho? É em Belém que nasceu meu filho. Ele estará com os seus até o fim dos séculos? Estará. Eu os livrarei do mal? Livrarei. Portanto, queridos, descansem em paz. E livrar do mal é o seguinte, só para você se você se infectar, ir para uma UTI e lá você morreu com Cristo, você foi livrado. Não tenha medo da morte. Se posicione corretamente. Impeça que no que depender de você haja proliferação desse vírus. Mas creia que a vitória eterna Cristo já te deu naquela cruz. E não tem medo que possa ser maior do que essa esperança. Amém? Que Deus os abençoe, queridos, e o fortaleça nesse dia, em nome de Jesus.